paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu quero perguntar para você aqui, pode ou não pode? E aí? Como é que a gente lida com aquelas questões que às vezes a Bíblia não é tão clara, ou mesmo com aquelas que são claras, mas que a gente precisa observar algumas outras coisas além daquilo que a Bíblia diz? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem delicado e eu preciso da sua atenção. Então pega aí a sua Bíblia, abre ela em 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos tratar desse tema aqui hoje. Sejam bem-vindos, então, à TV Viva a Promessa, ao programa Evangelho em Foco. Eu sou o pastor Kennedy Matos e nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Estamos tratando da carta de Paulo à igreja de Corinto. Essa igreja que era uma bênção, mas também era como qualquer outra igreja, tinha suas dificuldades. E nesta carta aos Coríntios, Paulo aborda essas dificuldades e graças a Deus que Paulo aborda essas dificuldades porque nos ajuda a lidarmos com as dificuldades da nossa igreja, a igreja a qual você pertence e que eu pertenço também. Nossa igreja é problemática, irmão, nós temos problemas porque nós somos um corpo de pessoas que apesar de salvos e regenerados em Cristo Jesus, ainda não fomos aperfeiçoados. E é por isso que a palavra de Deus tem orientação para nós. Muito bem, pode ou não pode? E aí? Quero tratar a respeito disso com vocês. Então, eu quero convidar vocês para a leitura do texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos ler o texto para a gente poder entender esse texto melhor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer nos céus ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Muito bem, o que é que está acontecendo aqui? Cidade de Corinto, templos para todo lado, e naquela cultura as pessoas adoravam as divindades, oferecendo sacrifícios de animais e comendo esses mesmos animais que eram sacrificados. Então, o sujeito adorava lá, por exemplo, a deusa Diana. Ele ia lá no templo, levava o seu animal, parte daquela carne era oferecido lá no templo, o sacerdote ficava com aquela carne, outra parte, o ofertante, ele assava. E ali, diante da estátua do Deus, no ambiente do templo, a pessoa então queimava aquela carne, fazia um churrasco e ela comia ali. O que estava acontecendo? Os irmãos, os coríntios, muitos deles ouviram o evangelho, creram em Jesus e estavam seguindo a fé. Porém, eles eram convidados, muitas vezes, pelos seus amigos, familiares não cristãos, a participarem daquelas festividades. E aí surge uma dúvida na igreja. Comer comida sacrificada ao ídolo
é o mesmo que participar do culto ao ídolo? Então a pergunta é: podemos comer da carne de animais que foram sacrificados ao ídolo? Essa é a pergunta que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo 8. E ele vai tratar desse assunto do capítulo 8 até o capítulo 10, tá bom? Então Paulo começa respondendo essa questão de uma maneira extremamente sábia. E eu quero acompanhar isso com você. Ele diz no verso 1 do capítulo 8: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, Paulo diz, reconhecemos que todos somos senhores do saber. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra saber, para o verbo saber, que aparece aqui constantemente no texto. E ele é muito importante para nós. Então, Paulo diz, reconhecemos que todos nós, com relação a esse assunto, somos senhores do saber. O que isso significa? Paulo está dizendo assim, olha, com relação a esse assunto, todos nós nos consideramos uma autoridade sobre esse assunto. Cada um tem uma verdade, uma opinião. Cada um é uma espécie de especialista nesse assunto. Todos nós somos senhores do saber. Todos nós entendemos isso de alguma maneira. E Paulo separa aqui dois grupos, o grupo dos fortes e o grupo dos fracos. O grupo dos fortes entendiam, eram senhores do saber, eles tinham um entendimento de que comer carne sacrificada ao ídolo não significava nada porque o ídolo nada é. É uma espécie de sabedoria, é um jeito de entender a coisa. Já tinha um outro grupo que achava que participar, que comer de comida sacrificada aos ídolos era pecado, era o mesmo que participar do culto. E essas pessoas faziam isso também usando a sabedoria. Chegavam a essa conclusão a partir de um entendimento. Então Paulo está dizendo o seguinte, com relação a esse assunto, todo mundo aqui tem uma opinião. Todo mundo tem um entendimento a respeito do assunto. Um pensa de um jeito e pensa a partir do saber que tem. Outro pensa de outro jeito e pensa a partir do saber que tem. E aí Paulo vai dizer o seguinte, ele continua dizendo, o problema é que coisas assim na igreja não se resolve com sabedoria, apenas com sabedoria, apenas com entendimento. Por quê? Porque cada um tem o seu. Cada um tem a sua perspectiva. E aí ele vai dizer, olha, o saber, qual é o problema do saber? Qual é o problema de usar apenas a sabedoria? Qual é o problema de usar apenas a lógica, apenas o entendimento, a razão, a racionalidade, o saber para resolver essas coisas? É que o saber ensoberbece. Ensoberbece. Então Paulo está dizendo assim, olha, se você for usar o saber para usar isso, você vai ficar inchado. Você vai se sentir, você vai se achar na razão. Você vai ser cheio de razão. Você vai dizer, não pode porque isso e aquilo outro. E o outro vai dizer, pode por causa disso, daquilo e daquilo outro. Então, todo mundo está usando o saber, todo mundo está inchado. A palavra ensoberbecer aqui é a palavra para inchar. Você fica inflado igual um balão. Fica cheio de si, cheio da razão. Tanto para um quanto para outro. Todo mundo que faz esse julgamento faz baseado no ensoberber-se, né? E aí Paulo diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo não despreza o saber. Paulo diz que sabedoria sem amor é um problema. É o amor que edifica. Então Paulo está dizendo que é o seguinte, para a gente resolver algumas questões na igreja, não simplesmente basta perguntar pode ou não pode. Existem outras coisas que vão além disso. Existem outros valores que vão além do pode ou não pode. Nós não resolvemos algumas coisas na comunidade, na igreja, simplesmente respondendo pode ou não pode. Não, existem outras circunstâncias, outros valores que vão além. E aí Paulo vai explicar isso, ele vai dizer, olha, se alguém julga saber, ó, a palavra saber de novo, o verbo saber aparecendo de novo. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito,
não aprendeu ainda como convém saber. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se alguém acha que é o dono da verdade, ainda não entendeu nada. Não entendeu nada, porque não é por aí. Não é assim que as coisas se as coisas se estabelecem. Verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Entende? Esse balanço, esse equilíbrio. Então, irmãos, assim, como é que a gente lida com a nossa liberdade cristã? Eu sou livre. Sou livre em Jesus, posso fazer o que eu quiser. A Bíblia não proibiu, posso fazer. Se a Bíblia não proibiu, faço. Calma lá, meu irmão. A liberdade cristã não se estabelece apenas em um lado da balança. Do outro lado, precisa ter peso também. Liberdade cristã sem equilíbrio vai levar aquilo que Paulo vai dizer no final desse capítulo, que é fazer o irmão tropeçar, fazer o outro pecar, fazendo pecar o irmão. Liberdade cristã, sem levar em consideração o amor, as outras coisas, é um problema. Por quê? Porque você não é uma ilha. Você não vive sozinho no mundo cristão. O reino de Deus não é feito de uma pessoa só chamada você ou eu. Existe um contexto que a gente precisa considerar. Então o apóstolo Paulo vai dizer, mas, verso 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo e que não há senão um só Deus. Ponto. Paulo está dizendo assim, ó, com relação à comida sacrificada ao ídolo, todos nós sabemos que o ídolo não existe. Não existe aquele Deus chamado Zeus. É um ídolo, é uma pedra, é uma estátua. Não existe o Deus, sei lá, não existe a deusa Diana. Não existe. Nós sabemos, Paulo diz, está claro. Né? Não existe. Eles nada são. Porém, olha isso. Existe apenas um só Deus. Verso 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Preste atenção. Olha o princípio que o Paulo está estabelecendo aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte. Verdade. Os outros deuses são falsos. Eles não existem. Está tudo certo. Mas o nosso Deus existe. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que nós não vivemos a partir dos princípios e conceitos estabelecidos pela ideia dos outros deuses, sejam eles reais ou não. Como não são reais, nós não vivemos a partir deles. Nós vivemos a partir de quem? A partir dos princípios e conceitos estabelecidos pelo nosso Deus, que é real. Esse é o primeiro ponto. Então eu não pergunto se pode ou não pode a partir do conceito, da filosofia, da ideologia de outro. Eu preciso olhar para aquilo que Deus diz. Eu preciso olhar para aquilo que a palavra de Deus, para aquilo que as Escrituras estabelecem. Eu preciso me relacionar com a realidade em que nós vivemos a partir de levar em consideração o fato de que Deus é meu Pai, de que Ele é meu Senhor. É a partir da perspectiva do próprio Deus. E aí ele vai dizer, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, nós vivemos a partir da perspectiva da realidade de Deus, da realidade do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Nós precisamos viver a partir dessa perspectiva, dessa realidade. Verso 7, ele diz, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ela sacrificadas. O que Paulo está dizendo? No primeiro momento, Paulo está dizendo assim, olha, aquele irmão que entende que o ídolo nada é, que o ídolo não existe, e ele entende assim, olha, eu posso comer porque o ídolo não é nada.
ele faz isso baseado no fato de que Deus é. Precisa fazer isso baseado no fato de que Deus é. Para ele está tudo certo. Então aqueles irmãos lá em Corinto que olhavam para as carnes sacrificadas aos ídolos e diziam assim, olha, eu vou comer porque não tem problema. Vou dar um exemplo prático. Balinha de Cosme e Damião. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas antigamente era comum, dia de Cosme e Damião, o pessoal jogava balinha e a gente lembra das mães, né? Das mães cristãs dizendo para os meninos, não come, não come. Pode ou não pode? Alguns vão dizer assim, o Cosme e Damião não é nada, não tem problema, tá tudo certo. E ele faz isso baseado na relação que ele tem com Deus. Nesse sentido, Paulo diz, nesse sentido está tudo certo. Realmente o ídolo não é nada. Agora, pensa na outra perspectiva. Paulo está dizendo agora, olha, agora você precisa levar em consideração que existe um outro lado, existe um outro irmão. Para você está tudo bem? Você tem essa tranquilidade? Você diz, eu fui liberto em Cristo Jesus, eu sirvo a Jesus como meu Senhor, não a Cosme e Damião. Paulo vai dizer, então calma lá, você precisa levar em consideração o irmão que veio lá daquela religião que pratica isso, e que ele ia, e ele participava da cerimônia, que aquelas balas eram oferecidas lá numa espécie de culto, era oferecido lá a divindades, e na cabeça daquele irmão nunca vai sair o fato de que usar aquelas balas é também participar daquele culto, porque aquela bala foi oferecida e aquele irmão não consegue entender, isso não consegue sair da cabeça dele. Você pegou a bala, você está participando do culto. Paulo está dizendo, você precisa levar em consideração esse irmão. Não apenas uma perspectiva do seu ponto de vista nesse sentido, porque você não vive sozinho no reino de Deus. E aí ele vai dizer, né? Entretanto, não há esse entendimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida... Um ponto aqui. Porque Paulo aqui está mostrando um outro detalhe, um outro ponto. Pense naquele que é mais fraco, no sentido de... Ele chega e fala assim, aquele irmão que é mais experiente do que eu, ele está participando ali daquelas balas. Então, isso significa que na igreja evangélica, no cristianismo, é igual nas outras religiões. Eu posso tanto adorar a Jesus, quanto posso adorar Cosme e Damião. Eu posso tanto participar da mesa do Senhor, como posso participar da mesa dos ídolos. E aí ele começa a ter um entendimento que o cristianismo é uma religião sincrética. O que é que você fez com a sua liberdade, exercendo a sua liberdade cristã? Você conduziu o irmão ao pecado. Porque ele vai entender que a idolatria não é um problema. Está entendendo as dificuldades quando a gente parte apenas de um ponto de vista, apenas do nosso próprio saber, apenas da nossa própria estrutura, e não leva em consideração o contexto, seja do irmão que age de uma maneira, aquele que é fraco no sentido de que ele vai entender que é tudo uma coisa só, ou aquele que vai ter uma postura um pouco diferente, mais dura, né? Mais fundamentalista. Olha o problema que isso traz. Então, Paulo está dizendo que a gente precisa ter um equilíbrio nesse negócio. E aí ele vai dizer no verso 9, vede, porém, que essa liberdade... no verso 8 ele vai dizer, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. O que Paulo está ensinando aqui? Está ensinando aqui que existem outros valores. Ele vai tratar desse assunto mais para baixo, quando ele vai dizer assim, olha, se eu não comer isso, eu perco a salvação? Não, não perco. Se eu comer, eu sou salvo? Não, não sou salvo por isso. Então significa que eu posso abrir mão disso. Mesmo estando fundamentado no meu saber,
no meu entendimento, eu sempre posso abrir mão. Por quê? Porque essas coisas não são fundamentais para que eu seja salvo, mas elas podem ser fundamentais para que eu possa levar o meu irmão ao pecado. Esse é o ponto. Verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comida sacrificada aos ídolos? Entendeu? Se você diz, não, comer comida sacrificada ao ídolo não tem problema nenhum, balinha de cosmilhão não tem problema nenhum, isso é puro bobagem, esses deuses não existem, tô dentro. Aí o outro olha e fala, então quer dizer que idolatria não é pecado. Eu vi o irmão lá, fulano de tal, mais experiente do que eu, estou chegando agora na igreja, ele fazendo, então eu posso fazer também. O problema é que ele não tem o entendimento que você tem. E ele não vai fazer pelo mesmo motivo que você faz. Ele está sendo levado ao pecado, está sendo conduzido ao pecado. Paulo diz que a consciência dele, que ele está sendo, deste modo, ele está pecando, e deste modo você está golpeando a consciência do irmão, que é fraca, contra Cristo. E Paulo diz, por isso é pecado, isso é pecado. E aí Paulo termina no verso 13 dizendo, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Para a gente fechar, Paulo está dizendo o seguinte, não basta simplesmente você responder a pergunta, pode ou não pode. Irmão, crente maduro, salvo em Jesus, não vive apenas a partir da perspectiva se pode ou não pode. Pode ou não pode é importante, mas não apenas isso. Existem outros valores que são importantes. Você precisa entender que existe um reino. Esse reino, ele é constituído de todo tipo de pessoas. Você precisa entender que sobre nós, você e eu carregamos o bom nome de Cristo. Esse nome de Cristo precisa ser glorificado. Se a minha atitude, de alguma maneira, eu perceber que ela induzirá o irmão ao pecado, eu não faço, ainda que seja legal, no sentido de ser permitido, no sentido de ser lícito. Lembra que nós tratamos isso aqui no capítulo 6? Não é porque uma coisa é lícita que eu tenho a necessidade de fazer. Não é porque uma coisa é lícita que me convém. Tem coisas que não convêm. Por quê? Porque existe um contexto, existe um irmão mais fraco. Não é pecado, mas é pecado causar escândalo no coração do irmão. Ah, pastor, mas aí como é que vai ser? Eu vou viver para sempre assim, preocupado com a opinião do outro? Sim, porque você não é uma ilha. A opinião do irmão é importante sim, até que ele chegue a uma certa maturidade, ou talvez o seu saber está errado. Talvez é a sua verdade, não é a verdade bíblica. Você precisa analisar o contexto. Qual é o seu contexto? Qual é a sua realidade? Isso vai ferir o coração do irmão? Então não faça. Com amor, você pode explicar o seu entendimento, sem também usar isso para querer empurrar ao irmão, impor ao irmão um entendimento, ainda que esse entendimento esteja correto. Precisa ter paciência. Precisa ter paciência. E essa paciência precisa haver dos dois lados. Você precisa estar fundamentado, o seu coração, em quem Cristo é. Cuidado para você não estar fundamentado, o seu coração, naquilo que você pensa, naquilo que você acha. Cuidado também para você não se escandalizar com a liberdade do outro, que às vezes o outro está usando a liberdade de modo exacerbado, e você fica escandalizado demais. Ô, meu irmão,
ore por ele, tenha misericórdia, compaixão, siga no seu zelo, não tem problema. Talvez você é mais zeloso, você tem um zelo mais aflorado, está tudo certo. Mas quando você usa do seu zelo para condenar o irmão, você leva o irmão também ao tropeço, ao pecado. Então, os extremos são sempre ruins. São sempre ruins. Aquele que acha que é livre e que porque é livre em Cristo pode fazer de tudo, peca, faz o irmão pecar. Aquele que é zeloso demais e que vive julgando todos os outros a partir do seu próprio zelo, você também não está agindo de maneira correta. Por que não? Porque você está agindo também a partir do seu saber. Está todo mundo usando e agindo a partir do próprio entendimento, esquecendo de levar em consideração uma coisa que é fundamental que Paulo estabelece no início. Ele começa com isso. O saber vai deixar você orgulhoso, inchado, cheio de razão. Mas é o amor que edifica. O saber do liberal vai deixar ele inchado. E sem amor, ele vai levar o irmão a tropeçar. O saber do zeloso vai deixar ele inchado e cheio da razão. E vai fazer com que o irmão também peque. Onde vai a unidade da igreja? Para o espaço. Onde Cristo é glorificado nisso? Em lugar nenhum. Qual é o equilíbrio? Saber e amor que edifica. Paciência, compaixão, tolerância. É por aqui que a gente vai construindo. Então, a nossa liberdade cristã precisa ser exercida a partir do senhorio de Cristo, a partir do amor uns para com os outros dos irmãos, a partir da graça de Deus, tomando cuidado, olhando o contexto em que nós estamos. E aí assim a igreja de Jesus é edificada. E aqui agora a gente vai ver, nós já vamos orar nesse sentido, porque na próxima semana nós vamos continuar falando a respeito desse assunto. Porque no capítulo 9, Paulo vai continuar tratando a respeito desse assunto. E ele vai dizer daqueles que acham que têm o direito. Ele vai falar sobre direito no capítulo 9. Aqueles que acham que estão fazendo o que estão fazendo porque têm o direito. O que é que Paulo pensa sobre isso? É o que a gente vai estar vendo. Vamos orar nesse sentido? Senhor Jesus, nós viemos diante de Ti e nós confessamos que nós, Senhor, nos cercamos das nossas razões, da nossa sabedoria, do entendimento que temos a partir da palavra de Deus, para muitas vezes, ó Deus, tratarmos sem o devido tato a respeito das coisas que dizem a comunhão da igreja, a unidade do corpo. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas diante de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que nossa vida vai muito além daquilo que pode ou não pode, porque o Senhor nos deu um corpo de homens e mulheres que chegam à maturidade em tempos diferentes. Nos dê, Senhor, equilíbrio. Nos dê, Senhor, equilíbrio, meu Deus, amor e sabedoria. Senhor, acima de tudo, nos dê, Senhor, do suportar uns aos outros em amor, como diz a Tua palavra. Porque todos nós, Senhor, no final das contas devemos. Todos nós, como diz a Sua palavra, chegamos atrasados. Todos nós, Senhor, não conseguimos atingir o alvo pela qual nós deveríamos atingir, que é a Sua glória. Perdoe, meu Deus, nossos pecados, nossas falhas e abençoe o nosso coração. Nos ajude, meu Deus, a suportarmos uns aos outros em misericórdia e bondade. Abençoe as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer a Deus por esse tempo, por esse momento. Quero desafiar você para ser um parceiro desse programa. Você já faz parte do Amigo da Missão? Ainda não? Então seja um parceiro e nos ajude a levarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Amém? Quero desejar a todos vocês uma excelente noite, um forte abraço a todos, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de botar aqui embaixo um comentário, de deixar o seu like, isso nos ajuda muito, e de compartilhar, tá bem? Deus abençoe, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.